mês começou com um aspecto importante a ser registrado para a cidadania. Por quê? Porque foi o início de um processo de eleições para os conselhos tutelares pelo país afora. Assim como em Alagoas e os demais estados da federação, se pôde escolher nas urnas diretamente, no intenso debate, participação da sociedade, pelo menos é assim que deve ser feito, né? E eu fiquei na lembrança de que lá atrás, quando eu fui o primeiro secretário da criança e do adolescente, e nós realizamos, aliás, colocamos na prática o que deveria ser colocado desde a inclusão, da criação, da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Esse estatuto define a necessidade de criar regiões e, por região, ter representações de um conselho tutelar. E esta eleição foi para escolher um representante de conselho tutelar de cada região, algo muito importante para a sociedade, até porque nós começamos a trabalhar uma causa que é fundamental para a sociedade, cuidar e cuidar bem das nossas crianças e adolescentes. Então, eu espero que quem foi escolhido conselheiro tutelar não seja tutelado por ninguém, não sirva a interesse nenhum. A eleição é livre, aberta, foi, e o conselheiro terá esse papel, um papel de representar os interesses e o cumprimento à risca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, naquela época, criamos 5 conselhos. Esses conselhos aumentaram, por conta, inclusive, do aumento da população, em toda a cidade, por exemplo, de Maceió. Isso foi um dado importante da participação. Ontem eu ainda percorri alguns bairros de Maceió para observar essa situação, para sentir essa situação. Então, houve uma participação, sobretudo, nos conselhos de bairro mais afastado, periféricos. Havia, sim, uma participação bem presente da população, inclusive com filas nas portas das escolas onde estava se dando o processo eleitoral. Então, o que eu imagino é que esses conselheiros que fizeram cursos, que se prepararam, não sejam, assim, amanhã, tutelados por nenhum interesse que não seja o interesse da criança e do adolescente na fiscalização, na proteção à infância na nossa cidade. Isso é muito importante, foi um gesto de cidadania, o processo democrático facilita isso, não é? Você ter uma possibilidade de escolher um representante para uma causa bem específica, que é a causa da criança e do adolescente. Um grande desafio, por exemplo, para Maceió, e esse é um desafio muito grande, é que Maceió tem 100 mil crianças fora de creche. 100 mil crianças fora de creche. Por si só, a tarefa aí do conselheiro tutelar é muito grande para fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer valer a Constituição. É a Constituição que diz que tem que se ter escolas, creches com condições para atender a nossa infância. Aliás, não se faz uma sociedade organizada se não se investe na educação, se não se investe em creche. A creche é o caminho, é o início, é o primeiro momento para o ensino fundamental. Portanto, os conselheiros vão ter essa tarefa enorme de garantir que as creches funcionem. Umas estão precisando reforma, ampliação, outras não existem na maioria dos bairros, até porque esses 100 mil, talvez seja até mais, mas o que foi já identificado em pesquisas lá atrás de referencial do que acontece com a nossa infância, com as nossas crianças na cidade de Maceió. Este é o desafio para os conselheiros,
E é por isso que eu digo, conselheiro tutelar não pode ser tutelado. Ele tem que ter autonomia para que ele possa desempenhar a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. São 100 mil crianças fora de creche, consequentemente, nós vamos lembrar que essas crianças vão estar sem apoio em diversos aspectos, como, sobretudo, da área de saúde. O que é que acontece com a área de saúde? Se essas crianças não têm um atendimento em creche, se não tem um acompanhamento de um psicólogo, se não tem acompanhamento do médico, se não há, por parte do poder público, esse acompanhamento. Mas vejam só, exatamente nesse período de escolhas, de acompanhamento, de possibilidade de florescer cada vez mais esse aspecto da participação, do envolvimento da cidadania, da sociedade na vida pública permanente, porque se esta é uma ação pública, se é um serviço público que precisa ser prestado pelo município, os conselheiros tutelares têm esse desafio de ver como é que essas crianças têm assistência médica pela cidade. Estão tendo essa oportunidade de ser acompanhada pelo médico, o seu crescimento, a formação dessas crianças pelos bairros, sobretudo os bairros mais afastados, as grotas, enfim. Mas a prefeitura surpreende, inclusive, nessas últimas semanas, com um anúncio dado pelo próprio prefeito, com uma ampla campanha publicitária da compra de um hospital privado em Maceió. Veja só, enquanto você não tem creche para as crianças, você adquire um hospital privado, que, segundo informações, estava inclusive em crise, o Hospital do Coração, né? Estava em crise, com 75 leitos, apenas o hospital tem de funcionamento, e o prefeito, numa grande campanha de final de semana, anunciou a cada intervalo comercial das redes de televisão do Estado de que estava adquirindo um hospital, filmou à frente do hospital, levou pessoas para passar numa passarela, dizendo agora que o pobre ia ter acesso àquele hospital. Enfim, é um hospital que vai custar a bagatela de 266 milhões de reais para adquirir o hospital. Segundo informações do governo do estado, esses recursos equivalem ao que se construiu de 3 hospitais em Maceió. Então, esse é o número que precisa ser aprofundado pelos órgãos que cuidam da saúde, pelo Ministério Público, pela Câmara Municipal. Os vereadores vão ter que se debruçar sobre isso. Afinal, esse hospital foi feita licitação para anunciar esse valor? Foi feita uma licitação pública para adquirir um hospital que não inicialmente tem 75 leitos e já foi anunciado com mais de 200 leitos? Passará por uma reforma para atender a população? Enfim, são 266 milhões que estão sendo retirados de uma tragédia acontecida em Maceió, que foi a tragédia da Braskem. Porque esses são recursos que foram pagos em torno de 1 bilhão e 700 milhões de ajustes para recuperar, para atender aquela população, aquela realidade de 5 bairros que foram vítimas de um desastre ecológico, de um desastre monumental de afundamento de minas da Braskem. Então, esses recursos, de repente, foram repassados ou vão ser repassados para a compra unicamente de um hospital? É essa a realidade que engloba todo um projeto de revitalização dessa região que atinge a cidade de Maceió? Aonde essa questão foi aprofundada e discutida? Há um conselho que discute a aplicação dessas verbas ou foi uma decisão unilateral do prefeito? É uma questão a se perguntar.
não é tomar partido de lado A ou lado B, se compra ou não compra o hospital. É saber se o hospital vai realmente servir às necessidades da população. Quem vai poder identificar isso? O Ministério Público, os órgãos que fizeram o termo de ajuste de conduta com a Braskem lá atrás para indenizar e que foram indenizados com valores que até hoje estão sendo discutidos na Justiça, mas de repente você tem 266 milhões retirado desse valor que é para cobrir, inclusive, anunciado pelo próprio prefeito de Maceió, de um chamado Fundo de Amparo aos Moradores, que até hoje não foi nessa rapidez anunciado de quanto desse valor, dessa parte, do que está sendo discutido para recuperar a região dos 5 bairros afundados. Esses valores não foram definidos para o Fundo de Amparo aos Moradores do Pinheiro, do Bom Parto, daquela região toda de Maceió. É impressionante que com a falta desse atendimento e de respostas a esse fundo, porque o fundo foi criado pela própria prefeitura, mas nós não sabemos o montante ou se já foi depositados recursos dessa natureza. Por exemplo, foi depositado 266 milhões, como foi comprado, foi comprado este hospital. São questões que precisam de aprofundamento na sociedade. Não se trata de estar contra A ou contra B, mas estar, sim, a favor da cidade de Maceió, preocupada com a questão do desenvolvimento e da recomposição de uma cidade que foi devastada, porque a cidade foi apartada numa região que tinha já um processo de desenvolvimento, com escolas, com moradias, com pessoas que durante toda a sua vida residiam na região e de repente foram obrigadas a entregar a chave da sua casa, assinar um termo, não receber indenização e esperar 1 ano, 2 para serem indenizados. Sem falar que, por exemplo, os chamado flechais de baixo, flechais de cima, como é que vai se dar aquela situação que as pessoas estão lá isoladas? Agora mesmo, uma parte da população fechou o caminho das minas do Mutange, ali onde a Braskem estava operando. Com toda a razão, porque são pessoas que estão sem perspectivas. Você anda, por exemplo, ali no Bebedouro, próximo à linha da CBTU, a linha do VLT, a linha do trem, como chamavam antigamente, você vê aviso dos moradores nas placas que foram fechadas pela Braskem. Aí você vê lá, atenção taxistas, Uber, tem moradores nessa rua, atendam por favor. Quer dizer, as pessoas estão ficando isoladas, nem o táxi, nem o Uber quer ir por lá, porque não tem acesso, imagina que aquilo está em um lugar, inclusive, sem segurança, não é? Então, há toda uma preocupação de quem trabalha no Uber, quem trabalha como taxista, para essa região. E há, consequentemente, um esvaziamento daquela área. Não é? As pessoas estão se sentindo isoladas, ludibriadas e esperando também que sejam chamadas para esse diálogo. Algumas autoridades têm se manifestado nesse sentido. Há, inclusive, em curso uma CPI para discutir essa questão. Mas, de repente, nós somos surpreendidos com a compra de um hospital. Será que o município de Maceió tem condições de manter esse hospital? Por que não resolveu o problema das creches para as crianças? O Corujão de Saúde, por exemplo, que fica no Graciliano Ramos, não existe. É um abandono só. O Corujão de Saúde, que é um plano fartamente divulgado pela Prefeitura de Maceió. Corujão da Saúde. Está abandonado no Graciliano Ramos. Então, se o atendimento, que é básico, fundamental, está na Constituição, que são as ações básicas de saúde, não estão sendo atendidas pelo município, como é que, de repente, vai manter um hospital dessa natureza? São 266 milhões. Então, há de se explicar
não estamos acusando ninguém. Estamos pedindo que seja transparente. Transparente. O que é público tem que ser transparente para a sociedade. Então, se foi feita a licitação, divulgue a licitação. Não faça apenas o comercial de que há um hospital novo, é um pedaço para melhorar a saúde, quando as questões não foram devidamente esclarecidas. Tem mais. O custeio da rede de saúde de Maceió já chega a 23% do orçamento. Por quê? Porque nós temos uma economia limitada. Economia de Maceió limitada. Será que esses recursos nós iremos para 30%? Passamos dos que é constitucional estabelecido pela própria Constituição de 15% para a área de saúde de custeio? Já vamos em 23%. E mesmo assim, as UPAs, aliás, UPAs, Maceió tem 8 UPAs. Somente 2 UPAs pertencem à prefeitura. 2, fora os postos de saúde. Ora, as pessoas procuram, inclusive, uma ressonância magnética que não consegue no setor público, a não ser que entre na defensoria pública, entre com uma solicitação e a defensoria vá à justiça e force ao SUS a pagar esses exames, né? Como a ressonância magnética, que é um exame que é caro, né? Que tem que se envolver recursos. E há uma necessidade, por exemplo, da área oncológica na cidade de melhor atuação. Se o prefeito tivesse, inclusive, anunciado que iria transformar aquilo ali em um hospital oncológico, ele estaria cumprindo uma tarefa importante. Por quê? Porque o setor de oncologia há uma fila de cirurgia, de exames, de tratamento. E você sabe, todos sabem que um paciente com câncer não pode esperar. Não se pode esperar 15 dias, nem um mês, nem 2 meses para fazer um exame para detectar que tipo de câncer tem e que tratamento deve ser feito. Se tivesse que dizer e anunciar que esse hospital iria cuidar especificamente de situações de problemas oncológicos, estaria sim o prefeito cumprindo uma tarefa. Mas não, ele é vago nessa questão. Ele não anuncia essa questão com definições claras para o modelo e que modelo de saúde nós precisamos desenvolver em Maceió. Então, o custeio da rede hospitalar terá, inclusive, se adquirir este hospital, ou se já foi adquirido, porque tudo está em caráter nebuloso, porque um comercial de televisão não explica necessariamente o que é que foi feito dessa transação, porque foi uma transação, né? E essa transação tem que ser pública, tem que se publicar um edital, dar prazos, né? Para que a sociedade possa participar e tomar conhecimento. Não fazer um comercial dizendo que tem uma cadeira gigante, que vai ter roda gigante, e que agora tem um hospital que resolve a vida dos alagoanos e dos maceienses, sobretudo, porque hoje a saúde pública de Maceió é carente. O sistema básico de saúde, que é essencial para a população, que é fundamental, até porque quando foi criado o SUS lá atrás, o SUS é um programa de saúde belíssimo, ele precisa ser gerenciado com competência. Então, essa área de saúde em Maceió precisa ser atacada de uma forma de que os recursos que estão sendo aplicados vão ser ampliados para manter o hospital. Quem conhece esse hospital sabe que a lavanderia do hospital, que a alimentação do hospital, hoje, como hospital privado, é terceirizada. Quem vai alimentar o hospital? A hora que vender, todo esse processo para. Como é que vai ser isto acontecer com o hospital público? Que mecanismos serão adotados? Uma fundação, como já anunciou um hospital de São Paulo? Mas não pode ser assim, porque tem que ser feitas as devidas licitações para que você, até se querer desejar que o hospital seja gerido por uma fundação ou por um outro hospital, teria que se fazer a devida licitação pública. Então, tem muito angu tem muito caroço nesse angu, né? Tem muito caroço.
precisa se explicar e ser transparente. Quem pode muito dar essa participação é abrir uma comissão de inquérito na própria Câmara de Vereadores de imediato. Alguns vereadores já elogiaram como se fosse a solução para a crise da saúde na cidade. E não é. Não é e nem vai ser. É preciso que se aprofunde essa questão e, sobretudo, faça também aquilo que é de suma importância. O Conselho Municipal de Saúde foi consultado? O Conselho foi consultado? Precisa ser consultado. Até porque a Prefeitura e o SUS repassam recursos pelo Ministério da Saúde com definições claras. E o Conselho de Saúde tem um papel nessa questão. O Conselho de Saúde aprovou um novo hospital, ou o primeiro hospital, ou o hospital público Maceió adquirido da rede privada? Como é que foi isso? Não é? Então, é preciso, primeiro, explicar a legalidade dessa compra. Explicar de forma bem transparente para a sociedade. Até porque não é o dinheiro do bolso do prefeito, é dinheiro público. E com algo mais grave, não é? Mais grave, é dinheiro que vem de uma tragédia que a população sofreu em Maceió e que precisa ter uma resposta também para essas questões, porque pessoas também que adoeceram, que perderam a sua saúde, né, por uma tragédia absurda que aconteceu na região do Pinheiro e adjacência e outros bairros. Sem falar dos bairros que estão próximos, que também estão pagando esse preço, né, desse abandono, desse afundamento. Começar pelo próprio Bom Parto. Toda a região do Bom Parto precisa de explicação. A população está lá sobressaltada. Tem jovens, tem pessoas que se deslocam, as ruas estão às escuras. As pessoas não querem visitar as famílias. Há todo um desconforto, uma realidade que se encontra no dia a dia desses problemas que estão em Maceió. Mas foi rápido para comprar o hospital. E por que não foi rápido para colocar logo um recurso e definir com um grande conselho, grande que eu digo, um conselho com credibilidade, formado por moradores, formado por representações públicas, pela Câmara de Vereadores, por entidades não governamentais, por quem produz na cidade, tanto a representação do comércio como da indústria, para que acompanhe de perto todos esses recursos que foram repassados para a Prefeitura de Maceió. O prefeito não tem o direito de fazer uso desses recursos ao seu bel prazer. Não há esse direito. O que ele tem é que ser transparente nessas questões para mostrar é possível, é necessário criar um hospital dessa natureza. Ter o hospital, comprar o hospital, sobretudo com o dinheiro da tragédia, vai, se não tiver fiscalização, ser possível. Agora, manter esse hospital, manter o Corujão da Saúde, manter os postos de saúde, acoplar as UPAs, municipalizando as ações básicas de saúde na cidade, que não estão municipalizadas, é o grande desafio da Prefeitura de Maceió. É o desafio gigante para que o cidadão possa ter condições de saúde digna para a população. Então, a alimentação hoje do hospital, lavanderia, tudo isso está terceirizado. Então, amanhã, a Prefeitura tendo esse hospital, como irá manter? Como colocará na prática? Que não basta dizer que adquirido o hospital para o município de Maceió. Precisa dizer como ele vai funcionar. E não são 200 leitos que existem hoje no hospital. Isso é um fake. É uma propaganda que não é verdadeira. São 75 leitos. Como é que vai fazer? Vai ampliar? Vai fazer uma reforma no hospital para que ele seja adequado ao que eles imaginam fazer? Já até aqui antecipamos. Se fosse trabalhar essa área oncológica, era até possível, digno de reconhecimento, de que se tomar uma atitude numa área que está carente e necessitando
urgentemente de uma atividade séria da municipalidade nesse setor. Por quê? Porque tem muita gente aí, sobretudo identificado com problemas oncológicos, e não estão tendo o apoio necessário. Quando precisa de qualquer exame, estão recorrendo, inclusive, à Defensoria Pública. Ora, se o município não está atendendo essas ações básicas, como vai ficar essa questão toda do hospital, não é? Então, são questões que estão colocadas na ordem do dia. Esse é o desafio que nós não podemos deixar de observar. É papel da sociedade, é papel das organizações, do poder público, do poder legislativo municipal, tomar atitude para que essas questões sejam devidamente esclarecidas. O que nós queremos é que haja um total esclarecimento, observação a esses problemas que estão hoje existindo na cidade de Maceió e que precisa do apoio da população. O cidadão lá do Graciliano Ramos, o cidadão lá do Benedito Bentes, o cidadão de qualquer bairro de Maceió precisa de esclarecimento. Aliás, o dinheiro é público, o dinheiro pertence ao público. Quando é privado, é como se fez o prefeito, anunciou que comprou. Mas ele comprou e está anunciando com o dinheiro público. E o dinheiro público não é dinheiro da viúva, é dinheiro do cidadão de Maceió que precisa ser orientado e esclarecido do que está acontecendo com a saúde pública de Maceió. Esse é o desafio que o podcast Pé de Ouvido faz hoje, nesse dia.